Olá, bem-vindo ao canal. Hoje eu quero falar sobre uma descoberta, vamos dizer assim, que me fez mudar o meu olhar sobre mim mesma. Que é entender que eu não era uma preguiçosa, mas que eu tinha depressão. É isso. Primeiro, bem-vindo ao canal, que eu falo sobre saúde mental da mulher. Eu sou psicóloga, meu nome é Cristiane, e eu tô fazendo essa série sobre as mudanças e sobre, enfim, as mudanças no geral de 40 anos que eu fiz no mês passado. Não, outubro. Então, vamos lá. Então, no meu caso, um pouco antes dos 40, eu estava na faculdade de psicologia e eu descobri que eu tinha todos os sintomas depressivos desde a infância. E nunca foi diagnosticado, né? Até então, não tinha sido diagnosticado, eu só fazia lá a terapia, mesmo assim não era diagnosticado, porque é um processo... sei lá, gente, não sei por que não era diagnosticado. E aí, o que eu via como um defeito muito grave, de tipo, nossa, não consegue fazer nada. Para tudo no caminho, no meio do caminho. Nossa, já tá aborrecida de novo. Né? Então, todos esses defeitos, né, que eu via como defeitos, eram, na verdade, uma doença, né, conhecida como distimia, que é o seguinte: a pessoa consegue exercer as funções e atividades diárias, trabalho e vida social, mas sente tristeza persistente, fadiga, perda de interesse, irritabilidade e sentimentos de inutilidade por trás de uma fachada de normalidade, sem que os outros percebam a sua luta interna. E quando eu falo sobre essa luta interna que as pessoas não percebem, tem isso, né? A gente achando que é um defeito, que todo mundo dá conta de terminar alguma coisa, eu não, o que tá acontecendo? E aí, dentro dessas lutas internas que ninguém percebe, tem culpa, tem ali até um autoflagelo, assim, um auto, não sei se é essa palavra, mas uma autopunição mesmo, sabe? A culpa já é um pouco dessa autopunição, mas tem mais, assim, eu percebia que eu me punia muito mais, no sentido, assim, de, já que não deu conta disso, poxa, sabe? E o pior de tudo é que vem um cansaço excessivo que você não sabe da onde, assim. Eu dormia muito, eu ainda durmo muito, eu sou bastante dorminhoca. E aí, ainda assim, acordava cansada. Mas peraí, gente, eu não fiz nada hoje, eu não consegui fazer nada hoje, eu nem levantei da cama hoje e tô cansada. E eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Ficava parecendo que era uma falha minha, uma falha até de caráter, sabe? Um defeito gravíssimo que só eu tinha. E aí, esse auto-julgamento também, né, excessivo, sobre qualquer escolha, a dificuldade de fazer uma escolha, e depois da escolha vinha um auto-julgamento horroroso. E aí vinha também umas crises de ansiedade que, como eu disse, né, antes da faculdade de psicologia eu nem sabia que era crise de ansiedade, assim. Eu achava que era uma frescura minha. Sério. Só que o mais louco é que se alguém tivesse alguma crise parecida, eu ia falar assim, ai, deve ser ansiedade. Mas quando era comigo, que frescura, o que tá acontecendo? Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Né, mas esse auto-julgamento eu acho que é pior do que o julgamento externo, sabe? E ver essa crise de ansiedade muito ligada, né, à depressão, como fraqueza, e era um trem que e era uma coisa que eu não conseguia entender de onde vinha, por que vinha, sabe? Fazia com que esse não entender virasse esse julgamento que eu tô falando, esse auto-julgamento. E aí, dito isso, né, o que a gente entende? Aí, beleza, fui pra faculdade, consegui entender que existia, né, que existia alguma coisa errada, né, que eu podia ter uma depressão e tudo mais. E aí eu falei assim, tudo bem, então agora que eu já sei, eu vou continuar com a terapia, vou fazer atividades físicas, porque atividade física para quem tem depressão é excelente. Só que eu não tinha força para nada disso, né? Não tinha força para atividade física, não tinha força para, vou fazer uma coisa artística, alguma coisa relacionada à arte. Não tinha paciência, né? Não tinha força.
vou entrar numa aula de alguma coisa. Não tinha força, não tinha paciência. Eu acho que força e paciência era o que falta, assim. A coragem, você tá com medo, você não quer lidar com a vida, você não quer lidar com a existência de si mesmo, você não quer lidar com a sua existência. Essa é a pior sensação do universo, eu acho. Que é você não querer lidar com a sua própria existência. Isso é horrível. E era assim o tempo inteiro. Não era só assim, esse momento aqui tá meio problemas, não sei o quê. Não, era o tempo inteiro. Às vezes não tinha nada, teoricamente, né, na vista, assim, não tinha nada, sabe? Como eu falei, eu não tive filhos, eu saí de casa, já tinha 32 anos, então, assim, não tinha de fato nada, né, teoricamente. Mas alguma coisa ainda ficava ali, uma dor lá dentro, assim, você não sabe onde é que tá a dor, você sabe que tá lá dentro, que ela tá consumindo de dentro pra fora. Pior sensação de todas. E aí, eu percebi que não estava dando para viver de terapia e só terapia e atividade física, né? E aí eu procurei o médico, fui no posto de saúde, Viva o SUS, para você que tá sentindo esse sintoma, que tá sentindo alguma coisa errada, vai no posto de saúde perto da sua casa, procura. Claro que eu entendo que nem todo posto vai ter a estrutura que a gente precisa, mas enfim, tenta, sabe? Vai lá e tenta e procura entender o que tá acontecendo, né? E aí foi passado remédio, hoje eu tomo remédio e é como se minha vida renovou totalmente. E se alguém quiser, eu faço um vídeo sobre o antes e o depois do remédio que eu tomo. E é isso, assim, né? O remédio precisa ser indicado por um médico, você não pode tomar por conta própria, porque vai mudar a química do seu cérebro. Então, às vezes, o que tá ruim pode ficar muito pior, né? Aí, o que eu posso fazer daqui pra frente, né? Quando eu perceber que tem alguma coisa errada, eu não passar por cima de mim, né? Na semana que eu tô de TPM, por exemplo, eu pego mais leve, eu vou mais devagar mesmo, porque eu não vou me atropelar por questões, sei lá, que dá pra eu resolver depois, ou que dá pra eu fazer no meu tempo, eu não vou fazer isso. E é outra coisa que a gente, né, ganha com o tempo também, né, a gente percebe com o tempo. E o que eu quero fazer a partir de agora, né, é isso, assim, eu acho que a maturidade vem também com esse presente, assim, de vale muito mais meu bem-estar do que o dinheiro que eu vou fazer, sabe? Eu faço esse dinheiro depois, do mesmo jeito. E do mesmo jeito ele vem. O dinheiro não vai, sabe, trazer esse descanso que eu preciso, né? Claro que às vezes se o descanso lá em Jericoacoara vai trazer, sim. Mas enfim, às vezes eu descanso do dia a dia mesmo, sabe? Então eu prefiro reorganizar a agenda, eu prefiro reorganizar, né, o que eu tenho que fazer para poder me ouvir mesmo, né? O que tá acontecendo hoje, assim? Já aconteceu de uma vez eu precisar aumentar a dose do remédio, eu percebi que tinha alguma coisa errada, de novo, que eu tava voltando para aquele escuro, e aí eu falei, não vou voltar, eu preciso trabalhar, eu tenho que atender as pessoas, eu tenho que estar bem para fazer tudo isso, né? E aí eu voltei lá no posto, o médico conversou comigo e aí regulou a dosagem de novo. E agora já tá tudo bem, tem mais de um ano que eu tô com a mesma dosagem. Provavelmente ele vai pensar depois no desmame, enfim, isso aí já é outra história. A questão é, vá buscar ajuda, vá no postinho de saúde do seu bairro. Se tiver plano de saúde, vai no seu plano de saúde, né? Às vezes a pessoa tem plano de saúde da empresa, vai no plano de saúde da empresa. Gente, vai buscar. A gente acaba passando um tempão da vida da gente sem a gente existir ali de verdade naquele momento, né? Porque você tá preocupada, você tá focada na dor que tá lá dentro, que você não sabe aonde, não sabe por quê, nem quando vem, nem quando vai embora. Então isso é terrível. E é isso, foi assim que eu descobri que eu não era uma preguiçosa, mau caráter, eu tava com depressão, tá bom? Então envia pra aquela amiga que precisa ouvir, se inscreva no canal, me dê sugestões sobre, sei lá, algum tema pra próximo vídeo, pra série, ou até pra outros vídeos fora da série, enfim. Se inscreva no canal, deixe seu like, até a próxima.